Chuan-Tzu é muito incrível mesmo, né, meus amigos? Certa vez, tem um poema de Chuan-Tzu, né? Certa vez, Chuan-Tzu, ele disse o seguinte: o propósito de uma armadilha para peixes é pegar peixes. E quando os peixes são capturados, a armadilha é esquecida, né? O propósito das palavras é transmitir as ideias. Quando as ideias são compreendidas, as palavras são esquecidas. Onde eu posso encontrar um homem que se esqueceu das palavras? É com ele que eu gostaria de conversar. Gente, isso aqui é tão incrível, mas tão incrível. Sempre pra gente entender um pensamento, a gente precisa entender quais são o ponto de partida que vai nos trazer a lógica daquele tipo de pensamento. Todos nós, quando a gente encarna, a gente se torna um ignorante de nós mesmos, né? E a gente vive em um mundo, em uma vida em que todas as pessoas também são ignorantes de si mesmo nesse sentido, né? E existem as mais diversas culturas diferentes, os mais diversos povos, em tempos diferentes. E às vezes o certo de uma cultura é o errado de outra cultura. Às vezes o Deus de uma cultura é o demônio de outra cultura. Às vezes a forma de uma cultura pensar em um tempo é de um jeito, e às vezes a forma de pensar em um outro tempo é de um outro jeito. Então, existe uma variabilidade muito grande dentro da forma de enxergar a vida e da forma de enxergar a si mesmo. E isso é como se, de certa forma, fosse uma programação mental mesmo, pela forma como a gente vai lidar com as situações da vida, pela forma como a gente vai julgar as situações, julgar as outras pessoas, julgar a nós mesmos, a forma como a gente vai lidar com as nossas buscas e tudo mais, né? Os desejos que vão ser criados dentro de nós, porque de certa forma, dependendo dos valores que estiverem ao redor dessa cultura, dessa forma de enxergar a vida, esses valores eles também vão ditar as nossas buscas, né? Se existe uma cultura muito materialista, então os desejos, as buscas dessas pessoas também vão estar ligadas com essa busca do material, né? Com essa busca pelas posses e tudo mais, né? Tem até uma história muito bonita que eu conto, que certa vez tinha um discípulo e um mestre sentados, né, meditando, e na frente deles tinha uma grande montanha. E dessa montanha saía um riacho, e o riacho ia contornando e até nos vales, né? E aí o mestre virou pro discípulo assim: meu filho, a arte da supervida é como esse riacho que desce a montanha. E aí o discípulo, ele não entendeu muito bem, né? Falou assim: mestre, mas como assim a arte da supervida é como esse riacho que desce a montanha? Ele falou assim: meu filho, quando a gente nasce, né, e a gente não sabe o que a gente é de fato, a nossa real natureza, então as pessoas viram pra gente e falam o seguinte: olha, a felicidade, a realização suprema tá no alto da montanha, tá lá no topo, acima de todos. E a gente acredita. Então a gente passa a buscar o alto da montanha, buscar chegar no topo. Só que é muito difícil escalar a montanha, chegar no topo da montanha, estar no alto da montanha. É um trabalho muito grande, é um esforço muito grande. E percebe que é um lugar para poucos, são poucas pessoas que vão conseguir chegar lá no alto da montanha, né? Não são todas as pessoas. E aquelas poucas pessoas que chegarem no alto da montanha, elas vão ter um grande aprendizado, um grande ensinamento. Elas vão descobrir que no alto da montanha não existe vida. A vida ela não cresce no alto da montanha.
E elas também vão descobrir que no alto da montanha elas vão estar sozinhas, porque é um lugar para poucos, não vai ter gente lá, vai ter só ela. E no meio dessa profunda crise interna que o alto da montanha vai lhe proporcionar com esses ensinamentos, ela vai olhar o riacho, e ela vai ver o riacho. O riacho sempre escolhe os lugares mais baixos para fluir, contornando os obstáculos, contornando tudo, chegando no vale. E sempre escolhendo os lugares mais baixos, toda a vida cresce ao redor do riacho. Todos os animais vão até o riacho para se nutrirem, para se alimentarem, né? Então, foi essa a resposta do mestre. E assim, somos nós com os nossos desejos, com as nossas buscas, com a cabeça cheia de coisas, né? E hoje em dia, ainda mais, meus amigos, com esse excesso de informação, o nosso raciocínio fica entupido de informações desnecessárias. É quase como se a gente tivesse que fazer um jejum mental, né? Para trazer clareza, para trazer uma percepção mais lúcida da realidade mesmo, né? Diante de tanta informação, diante de tanto excesso de informação, diante de tanto estímulo no decorrer do dia, no decorrer da nossa rotina, que a nossa mente fica perdida. E quando o Chuang fala assim, onde eu posso encontrar um homem que esqueceu das palavras, né? É com ele que eu gostaria de conversar. É justamente dessa pessoa que está em contato com essa verdade interna maior, né? Que não está perdido no meio de toda essa programação mental que o meio que a gente está colocou para nós. Essa pessoa que tem essa consciência de si no presente, no meio desse oceano de informações, desse excesso de informações, em que mais traz quando a pessoa não sabe se relacionar com essa realidade, né? Mais pode trazer uma desinformação do que uma elevação, do que uma não elevação, né? Nesse sentido, assim. Porque é igual uma inteligência, né? Se a gente pensar assim, poxa, tem pessoas que são muito inteligentes, mas tem pessoas que usam essa inteligência pra se entrar na desgraça ali, né? Pra entrar no buraco mesmo. Às vezes cria armas, bombas. Então, é como uma faca, né? Aquela história que as pessoas sempre contam. A gente pode usar a faca para curar ou para ferir. Então, a mesma coisa com esse excesso de informações que a gente tá inserido, né? E tem aquele Koan Zen que é muito dessa história de Chuanzu, né? Que tinha um cara, um professor universitário, toda aquela coisa pedigree, muitos títulos, né? E ele ficou curioso do mestre Zen, toda aquela coisa, e foi até o mestre pra conhecer. E aí quando ele chegou pra conversar com o mestre, ele começou a falar, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E o mestre observando e servindo chá pra ele. E o mestre deixou começar a transbordar chá da xícara, e o chá começou a cair, né? Toda aquela coisa assim. E ele ficou incomodado, falou assim, mas o senhor não tá vendo que já encheu, já transbordou, já tá caindo? E o mestre virou pra ele assim, está você também, meu filho, tá cheio, né? Tá transbordando. Como que eu posso lhe ensinar com esse excesso de coisas? Né? Essa questão do vazio é uma questão muito importante, porque o vazio também simboliza o encontro com essa realidade superior, né? O encontro com a nossa verdadeira natureza. Como se fossem os véus, né, que vão saindo e a gente vai realmente vendo como as coisas são. E tem uma história que eu vou contar ela pra gente já ir finalizando, que é muito legal, porque às vezes essa coisa das palavras, essa história é muito dessa coisa das palavras, né, porque às vezes a gente acha que a pessoa superior é aquela que sabe muito das palavras, nesse sentido, né, de títulos mesmo, às vezes, de livros, né, e às vezes a realidade é diferente das coisas, né?
E aí tinha um mestre, que aí esse mestre virou pro discípulo e falou assim: meu filho, se você souber me dizer quantas estrelas que existem no céu, eu vou te promover grande sacerdote do mosteiro, né? E aí, não deu outra. Lá vai o jovem discípulo contar quantas estrelas que havia no céu. Ele tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou várias vezes e não conseguiu descobrir quantas estrelas que existiam no céu. Ele viu que aquela missão que o mestre tinha dado para ele era impossível, que não tinha como saber quantas estrelas que existiam no céu. Até que ele desistiu, aí ele foi até o mestre e falou assim: mestre, ó, essa missão, esse trabalho que você me deu é impossível, não tem como saber quantas estrelas que existem no céu, né? Mas, o senhor que é o grande sacerdote, quantas estrelas que existem no céu? E o mestre riu e falou assim: meu filho, eu sou o grande sacerdote exatamente porque eu não sei quantas estrelas que existem no céu. Então, a pessoa que, na história de Chuança, esqueceu das palavras, nesse sentido ela encontrou o vazio. Ela encontrou a percepção superior das situações, né? O que é a sabedoria no meio disso tudo, né? Qual que é o conceito de sabedoria que a gente carrega? Qual é o conceito de sabedoria que cada uma dessas culturas tem? Né? E são diferentes, mesmo. Então, cada um desses conceitos também vai fazer com que a gente enxergue a vida das pessoas de uma forma. O sábio, o homem sábio, ele só existe porque existe o ignorante. Porque existe o conceito de sábio, existe o conceito de ignorante. Mas, para além desses conceitos, o que cada pessoa é? É aí que está o homem que se esqueceu das palavras. É aquela pessoa que passou a enxergar as situações, os outros e a si mesmo, para além dos conceitos, para além das ideias, nesse sentido, né? E quando a gente rompe com essa barreira, a gente passa a absorver, a observar, a se nutrir com muito mais sabedoria do que a vida pode nos oferecer. Pela forma como a gente passa a interpretar as situações da vida. Tem até uma história muito engraçada de Lao Tzu, né, que ele fala que o céu e a terra tratam os homens como cães, né? Se vem uma chuva, a chuva ela cai para todo mundo, ela cai pro homem, ela cai pra planta, ela cai pro cachorro, ela cai pra barata. Se vem um terremoto, o terremoto é para todo mundo, é pro homem, é pro cachorro, é pra árvore. A natureza, ela traz esses nomes, ela não distingue, você é homem, você é cachorro, você é árvore. Para ela todos são iguais. Mas na nossa cabeça, o que a gente carrega dentro de nós, a gente distingue. A gente fala, homem superior a toda a natureza. E o resto que se lasque, né? Mas e pro homem que se esqueceu das palavras? Como ele passa a enxergar a natureza e a si mesmo? Será que ele se vê como superior a todos? Então, meus amigos, essa mensagem que eu deixo para vocês e até mais.